Hoje, na nossa resenha de livros e filmes que tratam do universo jurídico criminal, nós vamos falar de uma obra-prima, O Estrangeiro, de Albert Camus. Olá, pessoal, uma grande satisfação ter você aqui no nosso canal. Aqui nós tratamos de direito penal, processo penal, legislação penal especial, prática de direitos humanos e temos aqui uma sequência de vídeos, né, em que estamos tratando de livros e filmes do universo jurídico criminal. E hoje é com uma grande satisfação que nós falaremos deste livro, que também se tornou filme, O Estrangeiro, do franco-argelino Albert Camus. Albert Camus nasceu na Argélia em 1913, época em que a Argélia era um território francês. Por isso, Albert Camus é chamado de franco-argelino. E que faleceu em um acidente em 1960. Ganhador do Prêmio Nobel, né, de literatura. Albert Camus é um dos expoentes do existencialismo, em que tem ali um pai do existencialismo, Jean-Paul Sartre, ao qual ele era muito filiado de início, mas depois acabaram se afastando. Na obra O Estrangeiro, que, aliás, pessoal, é uma obra pequena. Nós podemos dizer que ela é uma novela, né? Porque ela tem cerca de 100 páginas, mais ou menos, né? Nessa edição aqui de bolso, as letras são até pequenas, um pouco, né? Mas mesmo assim, é um livro que você consegue lê-lo num fôlego só, né? Só que Camus, ele acaba tendo, assim, uma precisão nas palavras, uma concisão nas suas ideias incrível. Ele não precisa escrever muito para escrever muito bem. Então, O Estrangeiro é uma obra-prima. De que trata O Estrangeiro, né? E por que O Estrangeiro? O personagem principal chama-se Meursault. E o Meursault é o estrangeiro. Só que ele é o estrangeiro dele mesmo. Vocês já encontraram pessoas que são absolutamente desapegadas a tudo e a todos? Pessoas que muitas vezes tanto faz. Já viram isso? Vamos fazer tal coisa? Pode ser. Vamos fazer? Pode ser, né? Há pessoas que são assim, têm essa característica do desapego. Muitas pessoas, hoje em dia, no atual estado social e econômico pelo qual o Brasil passa, sonham, muitas vezes, em ir para outros países, ser um estrangeiro em outros países. Mas esbarram em diversas dificuldades, né? Não só a dificuldade mesmo de locomoção econômica, mas de adaptação a uma nova região, uma nova língua, a distância da família, né? São muitos impeditivos. Mas há aqueles outros em que isso não é problema nenhum, em que a pessoa, se tiver amigos, tanto faz, se não tiver, tudo bem, se tiver próximo da família, ótimo, se não tiver, ótimo também. E assim é o Meursault, um estrangeiro dele próprio. E o desapego que o Meursault tem a todos já é estampado na primeira frase colocada na obra O Estrangeiro. É muito, mas muito interessante, vocês vão perceber. Olha o que diz Camus. Hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Então veja que o Camus mostra que o Meursault ele tem um total desapego, e não que ele não amasse a sua mãe. No livro fica exposto que amava, sim, não tinha grandes dificuldades com a sua mãe.
mas para ele tanto faz. A morte da mãe, ela vem para ele como um fato absolutamente natural e que a data ali pouco importa se ela morreu hoje ou ontem, né? Ele não tem essa ligação. E fato é que ele vai para o enterro da mãe, ele tem que se deslocar, né? O livro se passa em Argel, né? E ele então tem que se deslocar para uma cidade vizinha, mais ou menos umas 2 horas de ônibus, né? Em que ele reclama muito dessa travessia, não é? E chegando lá, então, ele vai passar pelo velório, que é feito lá no asilo, mas sempre muito incomodado, né? Há uma presença constante no livro, que é a presença do sol, né, que brilha e que é forte, né? E nós vamos sentindo esse calor do livro junto com o Meursault, né? E então ele sofre ali, aqueles momentos do velório da mãe, nossa, ele sofre demais. Aí tinha os amigos ali da mãe, do velório, e ele passa, ele fica ali, ele dorme como todos dormem e tal, e ele volta para a sua casa no outro dia, aí já é um fim de semana, em que no sábado, então, ele sente uma vontade de tomar um banho de mar e vai tomar um banho de mar. E aí ele encontra uma pessoa que ele já tinha trabalhado com ela antigamente e tinha um certo flerte, né? Que é a Maria, e então eles se reencontram ali e marcam de sair e vão ao cinema. Então o Meursault, no dia seguinte à morte da mãe, acabou de enterrar a mãe, ele já está ali com a Maria Cardona, uma mulher linda, exuberante, segundo o livro, e vai então para o cinema, depois vai passar a noite com a Maria Cardona, vai seguir a sua vida absolutamente de forma natural, como se nada tivesse acontecido. Bom, aí o Meursault, ele tem alguns amigos, pouquíssimos amigos, que ele trata como amigo ou conhecido, tanto faz. E dentre esses amigos que moram ali no mesmo prédio que ele mora, tem um sujeito que é uma espécie de cafetão, e é uma pessoa que agride mulheres. Que agride mulheres. Então a polícia vem ali e tal, mas como ele é amigo do rapaz, então ele depõe a favor desse vizinho, que seria um dos poucos amigos que ele tem. Bom, eles ficam um pouco próximos, eles combinam de sair e tomar ali um banho de mar, ele e a Maria Cardona, o seu amigo, então, também com outras mulheres, e aí ele diz, né, esse amigo diz que ele está sendo perseguido pelo irmão da namorada, a qual ele batia, né, que foi embora, e que é árabe. Então os árabes, né, estão querendo pegá-lo, etc. Então entra essa trama no meio. E o que acontece? Eles combinam de, num outro fim de semana, ir para uma casa de praia de uma terceira pessoa. Então eram 3 casais que estavam ali nessa casa de praia, e eles vão passear ali na praia, os homens, as mulheres ficam, e eles avistam os árabes, então, que estariam seguindo eles. Então eles têm ali um pequeno entrevero, uma briga, tal, eles voltam, os árabes fogem, não é? E aí esse amigo do Meursault, ele tem uma arma e ele entrega a arma para o Meursault e diz, ó, fica com a arma, porque se eles aparecerem de novo, eu vou resolver isso na mão, mas qualquer coisa você intervém, etc. Né? Bom, o que acontece é que depois, e sempre com a presença do sol de uma maneira escaldante, né? O Meursault, depois do almoço, vai dar uma volta na praia sozinho, quando aparece o árabe. E o árabe vem em sua direção. E mesmo sem o árabe o ter agredido ou fazer menção disso, mas um pouco alucinado
inclusive pelo sol, o Mersô, então, atira no árabe. E não contente com isso, depois que o árabe está caído, ele dá outros tiros no árabe, ele mata o árabe, não é? Bom, o Mersô, então, vai preso e vai ser julgado pelo crime que cometeu. E aí é que entra uma profundidade muito grande do livro. Por quê? Porque, e aliás, a gente verifica isso no dia a dia jurídico. Muitas coisas que às vezes nós fazemos na nossa vida sem intenção, depois são pinçadas e colocadas como um verdadeiro perfil daquilo que nós vamos fazendo no decorrer da nossa existência. Então, na verdade, o Mersô ele vai ser julgado pela morte do árabe, sim, mas muito mais pelo seu comportamento, muito mais pelo seu verdadeiro desprezo à vida, a sua falta de interesse. Então, ele é julgado muito mais pelo comportamento dele na morte da própria mãe, em que testemunhas vão lá dizer que ele não estava nem aí, e que depois ele foi no cinema, e que isso, que aquilo, do que realmente pela morte do árabe. Então, nesse tribunal do júri, é formado um perfil do Mersô que vai ser muito difícil de reverter essa situação. Então, é um livro fantástico. Vale destacar que o desapego do Mersô é tão grande que a Maria Cardona, ela pergunta para ele, né, antes desse acontecido, se ele não queria casar com ela. E ele diz: pode ser, mas você me ama? Não, eu não te amo. Então por que que você poderia casar comigo? Ah, eu poderia casar. Tanto faz. Essa é a característica do Mersô, um verdadeiro estrangeiro de si mesmo. Se você gostou dessa nossa resenha de filmes e livros, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber novas notificações e deixe o seu comentário e compartilhe com os amigos que gostam de filmes, gostam de livros, não é? E que podem também gostar dessa sequência, né, de livros e filmes que nós estamos trazendo aqui. A propósito, um bônus aqui para vocês. Esse livro estrangeiro acabou se tornando um filme estrelado pelo grande ator italiano Marcello Mastroianni, e que eu vou deixar aqui o link para que você possa assisti-lo de graça no YouTube. Um grande abraço a todos, até mais!